Então, bem-vindos ao Grupo da Amizade Francisco de Assis. Nós estamos aqui no Parque Estrela da Alva 9, em Lusiânia, em Jardim Gá, todos os sábados a partir de 9 horas, com as nossas palestras públicas. Hoje nós trouxemos uma história que é contada por um escritor chamado Esopo, que viveu 6 séculos antes de Cristo. Dizem que ele era escravo da ilha de Samos, lá fazia parte da Grécia naquela época. Então ele nos conta que um cavaleiro, um soldado cavaleiro, ele cuidava, em tempos de guerra, e aquela época era uma época de muitas guerras, ele cuidava do seu cavalo com tudo de bom e do melhor, né? Era alimentado com cevada, que é rico em proteína, escovado, tratado, banhado, e quando ele foi para os conflitos, o seu cavalo, né, o ajudou a triunfar, né, no seu compromisso com a sua comunidade, com o seu país. E assim, terminada a guerra, ele retorna às suas terras e começa a utilizar o cavalo como um burro nas atividades da fazenda. Então, carregando peso, tracionando o arado, e alimentava ele somente com palha nesta época, somente com palha. Vivia a trabalho, água e palha. E assim foi tratado como se fosse um burro de carga. O tempo passou e novamente soaram os sinos, soaram os alarmes, convocando a comunidade para uma nova batalha. E assim ele arriou o seu cavalo e colocou as suas vestimentas, os seus paramentos de batalha e começou a caminhar, pegou a estrada. E assim que ele começou, nos primeiros quilômetros, o cavalo começou a cansar e arriar. E ele apeava o cavalo, vamos, e o cavalo não conseguia ir mais, cansado, né? Muito exausto. E o cavalo, então, o cavalo vira-se para o cavaleiro e fala: você me tratou como burro de carga, me deu trabalhos difíceis e me alimentou com palha. E agora você quer que eu aja como um cavalo? Que eu desempenhe como cavalo? Então trata de descer e caminhar com os demais soldados, a pé, na infantaria. Porque vai ser difícil, já que você me transformou de cavalo em burro, de reverter essa situação de um burro transformar em cavalo. E assim ele rumou a pé, junto com a infantaria. A infantaria era, vamos dizer assim, o pelotão que vai a pé, né, nas batalhas. E ele, antigamente, era da cavalaria. Essa pequena história interessante nos faz pensar a respeito dessas questões, né? Porque muitas vezes nós cuidamos dos nossos recursos, desempenhamos as nossas atividades pensando apenas no hoje, no agora, buscando tirar o máximo proveito dos recursos e das situações em que vivemos e às vezes até das pessoas com quem convivemos. E enquanto elas estão nos servindo para um determinado propósito, nós devotamos a elas, cuidamos com carinho, etc. tal, damos boa comida, boa alimentação, boa instrução, mas passado aquele momento, a gente às vezes deixa de lado, arrefece, diminui a nossa atenção, deixa de investir na melhoria, na conservação daquela relação, né, com aquelas pessoas ou com aqueles bens, e as coisas vão se deteriorando aos poucos, com o tempo, né? E a gente submete às vezes esses recursos a uma atividade que requer muito, sem dar, sem manter, sem compensar esses valores, esses recursos com o nosso esforço, com a manutenção, com a conservação e melhoria desses valores que estão em nossas mãos. Então,
essa mensagem ela nos traz essa questão. Muitas vezes nós investimos nas nossas, nos bens e nas pessoas que nos relacionamos, buscando alguma coisa em troca nesse relacionamento, né? Com as coisas e com as pessoas, visualizando um benefício que nós vamos também oferir. E isso não é errado, até certo ponto não é errado, faz parte da contabilidade geral do mundo. Imagine que um agricultor, quando ele lança suas sementes ao solo, buscando, arando o solo, etc., molhando as plantinhas todos os dias, qual é o objetivo daquilo? É só por molhar a plantinha, para ver a plantinha bonita? Ou ele busca dali oferir alguma coisa para poder, com aqueles valores, revender e ter um bem-estar, aplicar recursos para adquirir outras coisas, manter a casa, manter os filhos, etc. Quando ele lançou a semente, ele estava pensando no resultado que aquele empreendimento, aquele esforço que ele se lançou, iria lhe proporcionar, não é mesmo? Isso é natural, isso é natural. Isso vige como uma lei universal. O que ocasiona muitas vezes o distúrbio e a confusão é o excesso nessa expectativa, ou só fazer isso buscando alguma coisa em troca, e alguma coisa em troca que aquela situação, que aquilo não vai proporcionar. Tá? Às vezes, como nos fala o Espírito Emmanuel, ele diz que muitas vezes nós queremos investir 3 moedas para colher 5.000 moedas. Não é assim, né? Então, muitas vezes nós trabalhamos nesse sistema do meio-bem. Emmanuel nos fala que isso é o sistema do meio-bem. A gente vai, faz o bem, exercita alguma caridade, alguma ação, buscando alguma coisa em troca, mas muito superior àquilo. Então, a gente ajuda crianças que estão em desamparo para que elas nos sirvam no lar como serviçais. Tá? O objetivo é esse. Eu vou te ajudar para você me ajudar em casa, para você cuidar da minha casa, fazer a minha faxina, tal. Então eu vou te dar ali um prato de comida para você me servir. Isso existe, infelizmente. Né? Eu vou contribuir com essa obra social, mas em troca eu quero que você promova, eu vou divulgar isso, vocês precisam fazer coisas para colocar um busto meu aqui, fazer uma homenagem para mim determinado dia, porque eu sou o grande patrocinador deste investimento social. Então, eu vou botar inclusive o meu nome aqui estampado nesta obra social. Porque o que ele está visando? Não está visando o bem-estar. Ele até visa o bem-estar, mas ele está querendo a autopromoção. Né? Principalmente, colocar lá no Instagram, né? No Facebook, no YouTube, olha só como eu sou bom, faça caridade, né? Então, mas o objetivo é isso, só que é visando outras coisas, outros benefícios maiores. Então, essa fórmula, esse sistema é chamado meio-bem. Qual seria o bem legítimo? É aquele que você faz sem buscar. O legítimo, a caridade, seria você fazer o bem sem buscar nada em troca. Esse é o sistema do bem integral, né? Integralmente bem, né? Pleno bem. Você não está buscando ajudar, pretendendo que aquela pessoa, vou ficar amigo daquela pessoa para que ela me beneficie, porque ela tem alguma coisa que eu quero. Né? Então, é uma relação de troca. Até certo ponto, isso ocorre. Né? A gente dá o esforço para a terra para que a terra nos dê em troca os frutos. Faz parte, mas a gente não pode partir somente para as relações com base em trocas. Né? Toma lá, dá cá. Não é assim que as coisas ocorrem. Pensem que nós já recebemos recursos infinitos da majestade divina, do Altíssimo. E muitas vezes, até nessas relações religiosas, nós queremos fazer uma negociação, não é mesmo? Eu vou frequentar o GAFA para que eu melhore a minha saúde, tal, minha casa prospere, eu fique rico, etc. Não é assim que funciona. Eu vou dar essa quantidade para a caridade
R$100 por mês para ajudar essa obra de caridade, pensando que Deus vai me dar um carro, vai me dar um iate, vai me dar uma mansão, uma coisa assim. Primeiro, Deus não precisa de nada. Quando Deus precisa de alguma coisa, Deus tem todos os recursos, são deles. Os nossos corpos, as nossas almas, tudo que existe é de Deus, não é? Então, Ele precisa de mais o quê? Ele não precisa de nada. Agora, nós precisamos o quê? Nós precisamos estar bem, estar em sintonia com as leis de amor, de justiça, de caridade, de conservação, de destruição, de sociedade, nos socializarmos bem, sabermos que as coisas materiais se destroem, compreender essa lei, saber que nós precisamos nos conservar, precisamos entender como é que essa conservação se faz em nosso benefício material e espiritual também, que nós não somos só o corpo, é só uma vestimenta que precisa ser bem tratada, mas a gente precisa devolver ela à Mãe Natureza, como uma roupa que não nos serve mais, não nos serve mais. Então, tudo isso faz parte de um sistema do bem maior, do bem em plenitude. Enquanto nós vivemos naquela questão do meio-bem, nós estamos perdendo a oportunidade de avançarmos nessa caminhada para a plenitude do bem. Então, em tese, em suma, é essa a nossa mensagem de hoje para a nossa reflexão principal. Muito obrigado.